nós. Jonas capítulo 1 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Só o versículo 1 do capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Amém? Deus tem um plano para a minha vida, e Deus tem um plano na sua vida, para a sua vida. O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho em prol, em razão, em favor deste mundo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo Jesus diz: Olha, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, eu não tenho dúvidas, e a palavra deixa isso claro, que Deus tem um plano para a nossa vida. Um plano de paz, um plano de bênção, um plano de vitória, um plano exitoso, um plano de vida. O plano de Deus passa pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa libertação, pela nossa restauração plena. O plano de Deus passa pela nossa salvação, pela vida eterna. O plano de Deus passa pela restauração das nossas famílias. O plano de Deus passa pela nossa restauração financeira, pela nossa saúde física. Deus tem um plano completo, perfeito. A palavra do Senhor declara que na cruz do Calvário o Senhor Jesus conquistou para mim e para você toda sorte de bênçãos espirituais, e está lá nas regiões celestes. Agora cabe a mim e você correspondermos em relação a esse plano. Agora observe algo: dentro desse pacote chamado plano de Deus, dentro desse pacote chamado propósito de Deus para mim e para a sua vida,
Existe algo chamado, desculpe a redundância, existe algo chamado chamado. E quando lemos a história de Jonas, nós percebemos que Jonas, Deus também tinha um plano para a vida dele. O plano passava por Deus se tornar conhecido aquele homem, e Jonas conhecia Deus. Jonas era alguém que andava com Deus, ou seja, Jonas vivia o plano de Deus. Quando nós olhamos lá no meio daquele conflito, na tempestade, uma das perguntas que os marinheiros fazem a Jonas é: quem és tu? De onde tu vens? E Jonas responde como? Responde dizendo: eu sou hebreu. Ou seja, em outras palavras, ele diz o quê? Parafraseando: eu sou crente, eu faço parte do povo de Deus, eu temo a Deus. Isso é forte, sim ou não, irmãos? Mas quando é que o negócio começa a estreitar para Jonas? Quando Jonas começa a entender que o plano de Deus para a vida dele também envolvia cumprir um chamado. O negócio começa a estreitar para a vida de Jonas quando Jonas começa a perceber que Deus só não queria fazer dele povo seu, mas que Deus queria que Jonas fizesse algo para Deus. E Deus fala: Jonas, existe Nínive. Nínive está numa situação devastadora. Nínive, capital da Síria, aquele povo, a crueldade, a imoralidade, a perversidade, a feitiçaria, a violência se alastrou, tomou conta. Tu precisas advertir Nínive em relação ao juízo que eu estou prestes a trazer sobre ela. Tu precisas despertar Nínive, levar Nínive ao arrependimento, à convicção de pecado. E é nessa hora que Jonas diz: não, mas estava tão bom, Senhor. Eu não sabia que o teu plano envolvia isso. Um trabalho, um ofício, algo além de simplesmente entregar a ti a minha vida. E Jonas começa a se conflitar com aquilo. Por quê? Porque, meus irmãos, muitas vezes nós, assim como Jonas, não entendemos que o plano de Deus envolve um chamado. E muitas vezes nós queremos viver o plano, mas não queremos cumprir o chamado. Vocês estão entendendo, sim ou não? É muito bom viver o plano de Deus. E quando Deus diz: vai e prega, Jonas diz: não, Senhor, peraí. Jonas receava que os ninivitas se arrependessem. Por quê? Porque Jonas queria mais, irmãos. Era que o juízo viesse. Não, Senhor, são pecadores. Só que Jonas, meus irmãos, havia ignorado que Deus não havia escolhido Israel pura e simplesmente por escolher. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, ele diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e eu te multiplicarei, farei a tua descendência. E Deus começa a fazer promessas. Aí Deus termina dizendo: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava falando a Abraão? Através dessa descendência que eu vou gerar através de você, o meu objetivo não é só te abençoar, mas eu vou te abençoar, mas através de você eu quero que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Jonas ignorou isso. Então Jonas naquele momento ele se revela egoísta. Jonas naquele momento ele se revela uma pessoa preocupada consigo mesmo. E nós como igreja, isso fala muito para nós, irmãos, porque nós como igreja precisamos entender que Jesus nos salvou, nos deu vida eterna, mas nós também precisamos fazer algo. Nós temos um chamado a cumprir, uma obra a fazer, um comissionamento a executar, a pôr em prática. E a igreja não pode preocupar-se exclusivamente com a sua edificação própria. Ela tem que cumprir o seu papel, que
que é ir em direção a Nínive e pregar contra ela, anunciar o juízo de Deus, dizer o que nós cantamos aqui em 2 momentos hoje. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas em 2 momentos nós cantamos aqui: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a mensagem que a gente precisa cantar, não dentro das 4 paredes, mas pregar no mundo, dizer: olha, Jesus está prestes a vir, olha, Deus te ama, Deus te quer salvar, Deus quer perdoar os teus pecados, Deus tem um plano para a tua vida. E a gente começa a analisar a vida de Jonas, e nesse capítulo 1, eu pude identificar 2 comportamentos equivocados de Jonas em relação ao chamado de Deus. 2. Primeiro, a indisposição. O versículo 2 começa com a palavra do Senhor dizendo o quê? Levanta-te. Em outras versões diz: dispõe-te. E eu confesso, irmãos, que eu parei para pensar sobre a disposição. O que é estar disposto para Deus? O que é essa disposição que Deus cobra do profeta? E eu pude, irmãos, destacar pelo menos 3 fatores que compõem, que formam uma disposição. Disposição, em primeiro lugar, é um ato de decisão. Quando Deus diz: Jonas, te levanta, Jonas, te dispõe, é Deus falando: Jonas, tu vai eu quero que tu pregue contra Nínive, mas tu precisa decidir isso. Tu precisas querer, te propor, tomar uma atitude, te decidir. Sabe, meus irmãos, Deus tem um plano para a tua vida. Deus quer fazer algo através da tua vida. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Eu não estou ouvindo nenhum amém aqui, irmãos. Eu vou repetir tudo de novo, me ajude a pregar, me dê uma força. Deus tem um plano na tua vida. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Mas você precisa se dispor. E dispor-se, em primeiro lugar, é decidir. É você de dizer: não, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero o plano de Deus na minha vida. Eu digo sim, eu me proponho a isso. E Deus cobrou isso de Jonas. Só que, meus irmãos, olha só, atente bem para a literalidade do texto. O versículo 2 começa com Deus exigindo de Jonas o levantar-se. E o versículo 3 com Jonas se levantando. Jonas obedeceu, sim ou não? Não. Por quê? Porque ele se levantou não para obedecer. Ele se decidiu não pelo plano de Deus, mas por fugir do plano. Jonas, ele decidiu fugir, tomar um caminho oposto àquilo que era a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, e quantas pessoas também tomam esse mesmo caminho? Sabem que Deus tem um plano para a sua vida, sabem que Deus tem um chamado para a sua vida, mas ao invés de se dispor para abraçar o plano e o projeto de Deus, eles tomam um caminho diametralmente oposto. Jonas se levanta para fugir de diante da face do Senhor. O segundo fator que compõe a disposição, irmãos, o primeiro é a decisão. O segundo fator que compõe a disposição é a disponibilidade. E disponibilidade nada mais é do que estar disponível para Deus. Não significa estar desocupado. Quando Deus chama Jonas, diz: Jonas, te levanta. É Deus dizendo: Jonas, tu estás disponível para mim? Jonas, eu posso realmente te usar? Jonas, porque, irmãos, atente para algo. Tarsis, vamos falar de Nínive. Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros da cidade natal de Jonas. 800, quantos quilômetros? Jonas não vai a Nínive, mas ele vai a Tarsis. Tarsis ficava, irmãos, 4.000 quilômetros de Israel. Jonas estava disposto a viajar 4.000 quilômetros para se afastar da vontade de Deus, mas não estava disposto a viajar 800 para fazer a vontade do Senhor. E quantas vezes, irmãos, pessoas agem da mesma forma? Isso revelava o que? Os valores de Jonas, os valores equivocados. Quantas vezes nós estamos disponíveis para tanta coisa, né, meus irmãos? Mas não estamos disponíveis para tão pouco que às vezes Deus pede de nós.
empregamos, porque existem 3 coisas valiosas na nossa vida, irmãos, que revelam os nossos valores: é o tempo, a energia e o dinheiro. Aonde você emprega o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, ali está o seu coração, sim ou não? É verdade, é verdade. E Jonas estava disposto a empregar tempo, energia e dinheiro. Dinheiro sim, porque a Bíblia diz que ele pagou a viagem dele do bolso. Mas ele não estava disposto a investir tempo para viajar para Nínive, dinheiro para viajar para Nínive, energia para viajar para Nínive. Ou seja, Jonas não estava disponível para Deus. Estar disponível para Deus, irmãos, não significa não ter nada para fazer. Não, estar disponível para Deus é estar pronto para entregar ao Senhor o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro, e dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Se é para Jesus, é mais forte. O terceiro fator que compõe a disposição que Deus cobra de Jonas é a resignação. O que é resignar-se? É submeter-se à vontade de alguém. Quando Deus diz: Jonas, te levanta. Olha só, irmãos, te levanta, Jonas. Em outras palavras, é Deus dizendo: Jonas, eu sei que tu querias estar sentado aí, mas vem comigo. E Jonas olhar para Deus e dizer: Senhor, é verdade, eu queria estar aqui, mas eu vou me levantar e vou submeter a ti a minha vontade. A resignação fala sobre a necessidade de se pagar um preço. Muitas vezes nós queremos o plano de Deus, mas não estamos dispostos à resignação, à submissão da nossa vontade. Jesus, na cruz do Calvário, ele disse sim para o chamado de Deus. Sabe onde? Lá no Getsêmani. Ele sua sangue e diz: mas Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas se não, cumpra a tua vontade. E ali, meus irmãos, Jesus submete a vontade dele à vontade de Deus. Jesus, enquanto homem, é claro, os irmãos entendem o que eu estou falando. Então observe algo. Jonas, ele respondeu equivocadamente ao plano de Deus quando ele se indispõe. E quando é que Jonas se indispõe? Quando ele decide, mas opostamente, de forma oposta à vontade de Deus. Quando ele não se mostra disponível a Deus, mas disponível aos seus próprios interesses. E existe isso, sim ou não, no mundo de hoje, irmãos? A pessoa não está disponível para Deus, mas está disponível para os seus próprios interesses, sim ou não? Né? 2 horas na frente, 2 horas num culto, é muito tempo, mas 2 horas no cinema passa tão rápido. Os irmãos estão entendendo a palavra, sim ou não? R$50 de oferta, é muito, mas R$50 no restaurante é tão pouco. Os irmãos estão entendendo a palavra, sim ou não? Ir para a igreja a pé é muito, mas ir para o jogo da seleção brasileira na Arena Amadeu Teixeira e andar toda de Alma Batista e Constantino Nero é pouco. Os irmãos estão entendendo a palavra, sim ou não? Tempo, energia e dinheiro. Tempo, energia e dinheiro. Então observe: decisão, disponibilidade e resignação. Esses 3 fatores, eles juntos, eles congregam a disposição que eu preciso ter para que o plano de Deus se cumpra na minha vida. O segundo comportamento equivocado de Jonas, irmãos, e aqui eu quero ser breve. Primeiro é a indisposição. Qual foi o primeiro comportamento equivocado de Jonas, pessoal? Mais forte: indisposição. Ele não se mostrou disposto. Ele não se mostrou disposto. Segundo, indolência. Segundo, indolência. Irmãos, Jonas começa a tomar um caminho equivocado. Começa a tomar um caminho totalmente oposto àquilo que Deus queria que ele tomasse. E no intuito de fazê-lo entender que ele estava tomando uma rota errada, bem como de tentar corrigir os rumos de Jonas, a Bíblia diz que Deus mandou ao mar um grande vento. Quem foi que mandou, irmãos? Quem mandou, irmãos? Irmãos, é Deus que manda. É Deus que manda. A tempestade, irmãos, muitas vezes ela vem pela ordem de Deus. Sabe para quê? Para nos fazer corrigir os rumos da nossa vida, para que nós nos despertemos. E observe o cenário, observe o cenário. Primeiro cenário: mar violento.
mar violento, mar violento. Segunda coisa que eu acho interessante é que a Bíblia diz que o barco começava a se arrebentar. Banzeiro, irmãos, como diz o caboclo, banzeiro forte, e as ondas altas. Terceira coisa que me chama a atenção nesse cenário: a vida de todos a bordo em perigo. Todos, olha só, mar violento, barco ameaçando arrebentar-se, a vida de todos em perigo. A quarta coisa que me chama a atenção no cenário: marinheiros, a tripulação, que toda ela clamando cada um ao seu Deus. Quinta coisa que eu acho interessante no cenário: todos que estavam a bordo agindo de alguma forma no intuito de evitar o naufrágio. Eles não estavam só clamando aos seus deuses, mas eles estavam agindo. O que a gente precisa fazer? Vamos jogar isso fora, vamos jogar tal coisa fora, vamos. E começaram a jogar as coisas, apelando aos seus deuses, mas também agindo. Irmãos, lembram-se da palavra que diz que os filhos das trevas são o que, irmãos? Mais prudentes. Está aqui os filhos das trevas, cada um clamando ao seu Deus, o mar violento, o barco ameaçando arrebentar-se, a vida de todos em perigo, cada um clamando ao seu Deus e agindo de alguma forma para evitar o naufrágio. Aí eu pergunto: e Jonas? E Jonas, irmãos? O crente onde, irmãos? O profeta onde, irmãos? O vaso onde, irmãos? Dormindo. No porão, deitado, tranquilo. Só que observe algo, só que o sono de Jonas, e é importante falar, o sono de Jonas não era o sono de Jesus, irmãos. Quando Jesus acalma a tempestade, não era. Porque o sono de Jesus era o sono da confiança em Deus, da fé, da tranquilidade, da convicção. O sono de Jonas era o sono da indolência. Jonas ali dormindo. Enquanto profeta, irmãos, não era para Jonas estar dormindo. E meditando sobre isso, eu pensei: como é que Jonas deveria agir? Jonas deveria agir como Paulo em Atos 27. Quando Paulo está dentro do barco e o barco ameaçando naufragar, se eu não me engano, 276 pessoas dentro do barco. Paulo se levanta e diz: senhores, é o seguinte, fiquem tranquilos, porque o meu Deus, ele se revelou a mim, e ele disse que aqui ninguém vai se perder, todos nós vamos ser salvos. Por quê? Não, pera, não aplauda não, deixa eu acabar. Por quê? Porque não morreremos enquanto o propósito de Deus na minha vida não se cumprir. E ele disse que eu ainda vou pregar. Se é para Jesus, é mais forte esse aplauso. Aleluia, aleluia. Jonas não age como Paulo, Jonas age como Jonas, dormindo. Jonas estava num estado de indolência. Como assim indolência? É isso, é uma indiferença, uma apatia, uma preguiça espiritual. A indolência é isso, é a preguiça espiritual. Aí, olha aqui para mim, eu estou concluindo, irmãos, eu prometo, olha aqui, Aí chega o mestre do navio e diz: ei, por que tu está dormindo? Irmãos, pensa o que é um crente ser confrontado pelo chefe dos marinheiros. Levanta, invoca o teu Deus. E aí, tu não vai orar não, a gente está morrendo. O que é que Jonas faz? Ergue as mãos para os céus e diz: Senhor, amém. Cadê? Porque indolente. Jonas estava acordado, mas espiritualmente dormindo. Irmãos, e a indolência, só tem mais dois pensamentos. E a indolência, ela faz com que, mesmo reconhecendo nossos erros,
nós sejamos incapazes de nos arrepender por eles. Olha o que diz a palavra. Eles começam a questionar: sim, tu não vai orar? Não vou orar, sabe, estou com preguiça, não estou muito bem. Sabe, meus irmãos, o crente, quando está no sono da indolência, o mundo está caindo ao lado dele, mas ele não ora, ele não jejua, ele não busca a Deus, ele não tem força para vir para a igreja. Por quê? Porque ele está indolente. Ele sabe que Deus tem um chamado para a vida dele, mas ele não ora, ele não busca a Deus, ele não busca força no Senhor. Por quê? Porque está dormindo. E Jonas, irmãos, Jonas, quando chegam para ele e perguntam: e aí, o que a gente faz contigo? Ele fala o quê? Olha, me joguem no mar. Quer saber? Esse negócio de plano, pregar, então não, me joguem logo no mar e bora acabar com isso. Sabe, porque eu sei que é por minha causa. Olha aí, ele reconhece que tudo aquilo era por culpa dele, mas ao invés de arrepender-se, irmãos, ele não tem força para isso, porque está dormindo. E eu concluo dizendo o seguinte: que a indolência de Jonas, ela seria boa se ela prejudicasse só a ele, né, irmãos? Mas um crente adormecido, um crente indolente, ele não prejudica só a si mesmo, ele prejudica os que estão à sua volta. Existem pessoas, irmãos, que dependem de você como servo de Deus estar bem acordado. Existem pessoas ao teu redor que dependem de você estar despertado do sono. Por isso é que a palavra diz: desperta tu que dormes. E irmãos, a Bíblia diz, olha aqui para mim por gentileza, a Bíblia diz que para corrigir Jonas da sua indisposição e da sua indolência, ele é jogado ao mar e Deus prepara um grande peixe para que o trague. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que Jonas entra na barriga do grande peixe e ele já vai o quê? Amado Deus, amado Pai Celestial, Senhor de toda a terra, dos céus, do universo. Irmãos, o João não está aqui, eu posso falar. Deixa eu lhe dizer, João, meu filho, o que acontece com quem desobedece vai para a barriga da baleia. Irmãos, deixa eu lhe dizer algo. O lugar bom para o crente se dispor para Deus é a barriga da baleia, irmãos. O lugar bom para o crente orar é na barriga da baleia, meus irmãos. Quantos querem para a barriga da baleia? Glorifica a Deus. Rapaz, tem crente que quer ir. Irmãos, não é melhor a gente começar a se dispor antes, irmãos? Não é melhor a gente começar a orar no barco do que no ventre da baleia? Não é melhor a gente se dispor para Deus no barco do que no ventre da baleia? Não é melhor a gente se resignar no barco do que no ventre da baleia? Não é melhor a gente ser um Paulo dentro do barco do que um Jonas em meio ao naufrágio? Irmãos, aquelas pessoas que estavam no barco, elas foram salvas, não porque Jonas obedeceu, mas porque tiveram que se livrar dele. Isso é triste ou não é, meus irmãos? É triste. Melhor seria se aquelas pessoas fossem salvas, como as 276 do barco em que Paulo estava foram, porque ali havia um profeta, um homem de Deus, que pregava a palavra, que tinha fé, que andava com Deus.